Resultado dele é 아니 가사 에 근처에 에你送不下掉了吧？你送不下掉了。Hoje é o terceiro dia dos nossos ensinamentos de inverno e eu gostaria de começar dizendo que ontem eu falei a respeito dos métodos de tradução chineses antigos e ainda há um pouco mais para falar sobre isso, então eu continuarei neste tópico agora. Então, para começar, 다 가상uma yana na sunrup yigur sebe ko ni su kasi shubri ta di na lo la ya sunrup yigur sebe no, no dia anterior eu falei sobre os eventos relacionados à tradução dos textos antigos pelos mestres chineses, também sobre a ordem da tradução e como o seu trabalho era dividido para fazer a tradução. Então, eu falei sobre isso de forma geral. E quando dividimos o período da história da tradução das escrituras para o chinês em períodos diferentes, nós podemos dividir em 4 períodos. Então, a fim de tornar mais fácil para todos compreenderem todas essas eras, períodos diferentes, eu escrevi algumas datas em maiores detalhes. Então, eu tentei escrever isso aqui de forma mais clara. Então, eu acredito que quando você ver essas datas, você poderá compreender. O primeiro é o período da dinastia Han. E o período na dinastia Han foi basicamente nesse período que o budismo basicamente começou a se propagar pela China. É isso que é geralmente reconhecido. Por exemplo, no período da dinastia Han, nós falamos sobre o Shufu, o tradutor, que veio do lado ocidental, talvez da Índia, e ele escreveu um sutra, e ele traduziu isso. Ele traduziu um sutra, esse sutra no ano 1170, no ano 179 da Era Comum. Isso da Era Comum foi em 1844. Então, o seu período e também um outro tradutor que fez a tradução no ano 383 da Era Comum, e que se nós voltarmos, isso foi há 1640 anos, isso realmente foi no período muito inicial. E o segundo período... eu preciso mudar uma informação aqui. Houve um período antes dessa dinastia Han também. E esse é o período quando os milhares ou centenas de pessoas se reuniam nas escolas de tradução. E os tradutores desse período eram como Kumaradiva, Paramarta. E pensando no Kumaradiva, por exemplo, ele viveu há cerca de... E Buddhabhadra
딱 간다 상계 상부사야 되게 배부치 교회 겁이야 지로 십견이 저지로 교부체 양다 대배 공부지 교회 겁이 지로 십이야 가장 앞에 조술이 있어 E quando ele traduziu o Sutra do Lótus, era no ano 411, e isso foi, mas de qualquer forma, todos esses tradutores, eles viveram mais de 1000 anos. 딱 음악이 이 교체에서들 음악에는 또 미동자만 종교였어. 이내다 수의다 탕기 게럽걸이야 레베걸이야 E no período das escolas de tradução, no primeiro período, eram milhares de pessoas que se reuniam. Porém, no período posterior da dinastia Sui, eram menos pessoas, apenas algumas poucas dezenas. E então eram somente especialistas nessa época que se reuniam. E o tradutor mais famoso dessa época é o Tan Xuanzang. E ele começou a traduzir há 1370 anos. Então esse era o ano 645 da Era Comum. E também foi há mais de 1000 anos. E o quarto é a dinastia Sung. Esse é o quarto período. E esse foi há cerca de 1100 anos. Mas em todo caso, as traduções das escrituras, ela durou um período de cerca de 900 anos, desde a dinastia Han até o período da dinastia Sung. Eu falei a respeito disso no dia anterior. E se nós pensarmos a respeito quando o budismo ele se espalhou pela primeira vez até a China, há algumas ideias diferentes, divergentes a respeito disso. E a maioria dos contemporâneos, eles citam um texto chamado A História dos Três Reinos, e posteriormente houve uma questão a respeito se essa história dos Três Reinos é de fato história. Mas, na verdade, há também um trabalho literário a respeito, com o mesmo título a respeito desse texto, mas que não é o mesmo. Mas esse seria um registro histórico dos Três Reinos. E quem escreveu foi uma pessoa chamada Pei Sun-ju. E uma das anotações que ele faz é que havia um imperador chamado Han, em Haiti. Isso é no segundo ano da Era Comum, no ano 2 da Era Comum. Antes da Era Comum. E nessa época, havia uma pessoa, um mensageiro chamado Dai Yuanji. E esse é o nome de um grupo étnico. Era um grupo que vivia na época. É um grupo étnico que vivia na China nesse período. E eles enviaram um mensageiro para esse imperador Han. E nessa época, essa pessoa, um aluno chamado Ji Yunwu, que tinha um alto grau acadêmico, ele ensinou a esse aluno um sutra pelo Buda. Um sutra chamado Futojin. E poderíamos traduzir como o Sutra do Buda. Então, essa é uma fonte muito confiável. Essa é reconhecida como uma fonte confiável, uma fonte autoritativa.
E a fonte mais confiável para para o início da propagação do budismo na China diz que ele iniciou no segundo ano antes da Era Comum. E isso é reconhecido como a fonte mais confiável. Mas em todo caso, mas quando nós pensamos no período de quando essas escrituras foram traduzidas para o chinês, essas escrituras elas foram traduzidas durante centenas de anos. E essas escrituras elas são realmente muito profundas e uma fonte muito confiável. E agora, então, eu gostaria de começar a falar a partir de onde nós deixamos na última tradução, que foi no período da dinastia Han e da dinastia Sui. Dinastia Sui e Tang juntas. E quando nós falamos das traduções do período da dinastia Tang, nós temos que falar de Tang Xuanzang. E ele tinha uma escola de tradução com apenas 23 assistentes. Mas esses assistentes eles eram os mais eruditos e os maiores seres. E da mesma forma, naquela época, eles tinham uma divisão clara do trabalho. E era muito claro qual era a responsabilidade de cada um deles. E enquanto eles traduziam, eles tinham regras muito rígidas e procedimentos rígidos que era preciso seguir. Então, quais eram essas regras e procedimentos que eles seguiam na tradução? Então, eu gostaria de falar a respeito disso, das 3 etapas principais da tradução durante a dinastia Tang. Então, dentre as 3 etapas, o primeiro é que o tradutor principal, então no chinês é Chui, isso se traduz como tradutor principal. Apenas há alguma diferença na palavra, mas o sentido é o mesmo. Como Iju ou Jui, mas é o mesmo sentido. E se nós falarmos traduzindo isso seria o tradutor principal. Ou o primeiro tradutor primário. E no tibetano nós chamamos de o grande tradutor. Então o tradutor principal ele era extremamente importante. Então a pessoa que era o tradutor principal, que dava o nome do tradutor, como quando é perguntado quem fez essa tradução, era o nome do tradutor principal, então esse tradutor ele era o mais importante. E ele deve absolutamente dominar os 3 sextos de escritura e também ser muito versado tanto no Sutra quanto no Tantra. E também a responsabilidade principal dele é que, conforme ele dá explicações na tradução, ele também dá explicações a respeito do sentido e dos pontos difíceis das escrituras para todos os assistentes que fazem parte da escola de tradução. E todos esses assistentes, eles eram todos eruditos, que foram escolhidos
Então, não era, na verdade, necessário explicar cada palavra, porque os assistentes, eles compreendiam já. Mas o que era discutido, o que era ensinado, eram os pontos que eram realmente muito difíceis de compreender e que eram muito profundos. Então, eles tinham profundas discussões, debates sobre o manuscrito sânscrito. Eles não falavam a respeito das palavras, propriamente das palavras, mas sim dos pontos difíceis do texto. E eles chamavam essa etapa da tradução como Yanfuyongji, no chinês, o que significa como uma análise repetida do significado profundo. Então, era como um exame ou uma pesquisa do significado. Então, eles usavam esse método de análise repetida do significado profundo. E isso era usado para discutir os pontos mais difíceis dos textos que eles estavam traduzindo. Então, isso era realmente, eles faziam uma análise profunda, uma pesquisa profunda a respeito das palavras. Não era apenas olhar as palavras e traduzi-las. Então, esse era o primeiro passo, a primeira etapa. E a segunda etapa é que após o trabalho de tradução, todos os dias, quando eles já tinham concluído uma certa parte da tradução, após esse dia de tradução, que já tinha sido concluído até certo ponto, então todas as explicações a respeito dos pontos principais e também os debates entre o tradutor principal e os assistentes, eles tinham notas tomadas em cima de tudo isso, e eles levavam todas essas notas, o que seria chamado mais ou menos do departamento de edição ou de redação. E então eles mandavam todas as notas nesse departamento de edição. E esse departamento de edição, o que eles faziam? Eram pessoas que, particularmente, eles tinham que olhar no chinês, eles pegavam as notas básicas, as notas de explicações dadas pelo grande mestre, e esse rascunho. Então, eles fariam uma composição em chinês, o sentido já estava, claro, escrito em chinês, mas eles não se preocupavam a respeito da composição, eles apenas escreviam um sentido. Então, eles mandavam o texto para esse departamento de edição, para que escritores tomassem conta da escrita. E na minha experiência, quando eu estou traduzindo do chinês para o tibetano, eu posso explicar tudo em tibetano, assim como é, todo sentido. Eu posso dar uma explicação de cada palavra em tibetano. E como eu poderia dizer? Por exemplo, o rei das aspirações. Então, o que conduta significa, o que nobre ser significa, o que aspiração significa. Então eu poderia dar explicações de cada palavra da composição. Então, eu pensando completamente no tibetano, não realmente me preocupando com o chinês. Então, eles estavam fazendo dessa forma, explicando cada palavra em chinês. E uma vez que isso estava escrito, somente depois disso,
eles tomavam isso como uma base e então pensavam qual é a melhor forma de expressar isso no chinês, qual é a melhor sintaxe, como seria melhor escrito isso, como seria melhor expressado. Então, se eles pensavam como fazer isso de uma forma agradável em chinês. E se você pensar apenas isso, há o perigo de colocar muitas palavras extras. Por isso, ter notas a respeito do que realmente é o significado no idioma original é realmente muito importante. E, como eu disse, o tradutor principal, ele explicaria o sânscrito, o significado do sânscrito. Por exemplo, o Xuanzang, ele iria dar essa explicação em chinês, e eles tinham então uma discussão, e as notas dessa discussão iriam para o departamento de edição. Então, nesse departamento, eles pensavam a respeito da melhor forma de escrever isso. E nesse departamento, onde era comparado o significado, havia 3 tipos de especialista. O primeiro era um conhecedor do tópico, do assunto. É o primeiro tipo. O segundo era alguém que realmente conhecia muito bem o chinês. É um especialista na gramática chinesa. E o terceiro é um especialista no sânscrito. Então, esses 3 diferentes especialistas estavam presentes. E eles olhavam, então, a composição, e uma vez que o estilo e gramática era melhorado, eles comparavam se correspondia ao significado no original e se havia alguma divergência entre o original e a tradução, ou se havia algum erro na tradução. Então, eles primariamente eles faziam alguma alteração na tradução do sentido e mandavam de volta ao departamento de edição. Essa é a segunda etapa. E a terceira etapa é assim que os revisores, haviam verificado o sentido, então eles voltavam para os editores e os editores eles pegavam um manuscrito e com todas as notas e as mudanças na tradução, e eles faziam uma nova revisão para melhorar também o chinês, como estilo e sintaxe. E a razão para isso é que a responsabilidade principal das pessoas que estavam verificando o conteúdo era verificar se o rascunho do tradutor principal realmente estava correspondendo ao sentido original. Eles, na verdade, não se preocupavam com o estilo do chinês. Eles não prestavam atenção no estilo, na sintaxe. Então, para melhorar estilo e sintaxe, eles voltavam para o departamento editorial. Então, a segunda e terceira etapa, então vocês tinham os editores, os revisores de sentido, e eles ajudavam no sentido. E a não ser que esses 2 departamentos, eles não estavam completamente contentes com a tradução, então os textos eles iam e voltavam. E frequentemente era preciso fazer esses passos diversas vezes. Então, uma vez que o editor de estilo voltava para o editor de sentido, e o editor de sentido
verificava se o chinês que foi melhorado, que aquela melhoria no estilo, se fazia mais fácil de entender ou não. E se não, isso voltava. E se não falava isso, por exemplo, é mais difícil, faz tudo mais difícil de ser compreendido, e isso voltava para os editores de estilo. Então, isso estava sempre voltando para ver se as mudanças, as alterações eram boas ou não. Então, isso sempre estava indo e voltando diversas vezes. E eles tinham que trabalhar de forma árdua nisso. E o que eles chamavam dessa técnica, eles nomearam essa técnica de Wushan. E ele diz, uma vez que as palavras estão escritas, é preciso reescrevê-las. Uma vez que o sentido está claro, examine-o novamente. E mesmo que o sentido está claro, você tem que examinar novamente e novamente. E esse procedimento não era apenas da dinastia Tang. Isso começou na dinastia Qin, no período pré-Sui. 다가다 지금 3년에 거는 휴다치 하사. 3년에 거는 휴다치 하사. 다 되는 집이다. 3년 거는 휴다치 왜 룩스윙 버죠. 대 뉴진 셰데 비즈니스. 탕게럽 걸이야. E eles eram, então, muito assíduos na revisão e na edição. Não era algo apenas que ocorreu na dinastia Tang. E para dar um exemplo, o Tang Xuanzang, ele traduziu os níveis de Yogacara, certo? E no tibetano nós chamamos de 5 níveis. Mas se nós olhamos nos antigos catálogos, é chamado apenas de os níveis de Yogacara. Mas se nós falarmos dos níveis de Yogacara no tibetano, sem os 5 níveis nós não iremos compreender. Mas, de qualquer forma, naquela época havia um ministro na dinastia Tang, chamado Shu Jinsong, e ele escreveu um prefácio para a tradução dos níveis de Yogacara. E ele escreve muito claramente nesse prefácio. Ele está no chinês clássico, eu não preciso ler exatamente, mas explicando o que está escrito lá, ele diz que ao traduzir os níveis de Yogacara, o Tang Xuanzang foi o principal tradutor. E eles tinham, então, 6 escribas como assistentes. Então, eles escreviam as suas palavras. Havia um revisor do sânscrito. Um editor para o texto. Então, 8 editores para o significado, que no tibetano é chamado de os grandes editores para o sentido. E para verificar o estilo do texto completo dos níveis de Yogacara, e havia então os estilos, os editores de estilo. Então eram 7 pessoas que tinham essa posição para editar o estilo.
Então, 7 pessoas editando o estilo. Essas 7 pessoas, basicamente, eles dividiam os capítulos entre eles. Você pega essa seção, eles dividiam dessa forma os capítulos dentre eles. E é dessa forma que eles fizeram o trabalho. Eles dividiram entre eles, e cada um tinha responsabilidade em um capítulo. E no final, o grande ministro da dinastia Tang, Xu Jingzhong, conforme o imperador ordenou, ele leu cuidadosamente a tradução. Então, naquela época, em termos de traduzir os níveis de Yogacara, no total, haviam 24 pessoas envolvidas nessa tradução. Mas, de qualquer forma, durante a dinastia Tang, era diferente, era um método diferente de tradução. E por eles usarem esse novo método, então a melhoria que isso trouxe foi muito grande. Há 2 pontos principais em termos de melhorias na tradução. O primeiro ponto é que havia apenas algumas dezenas de pessoas, mas cada um tinha uma responsabilidade muito clara. E nas eras anteriores, nas escolas de tradução anteriores, havia algumas milhares de pessoas, mas, na verdade, apenas 3 pessoas realmente faziam o trabalho. Eram apenas 3 pessoas que tinham funções específicas. E todas as outras milhares, elas primariamente vinham ouvir o Dharma. Então, se nós compararmos isso, na verdade, havia mais pessoas trabalhando nesse segundo período, porque no passado havia muitas pessoas que se juntavam, mas as pessoas que realmente faziam o trabalho eram apenas 3 pessoas. Então, na dinastia Tang, não havia tantas pessoas assim envolvidas, mas todas as pessoas envolvidas, elas tinham uma responsabilidade clara, elas estavam trabalhando. Então, havia mais pessoas que, de fato, trabalhavam na tradução. Agora, a segunda melhoria devido à correção e à verificação da tradução ter continuado, a tradução ela realmente, a tradução final realmente saía com uma qualidade muito elevada. Às vezes, algumas vezes havia divergências, discordâncias entre os escribas e os revisores. Por exemplo, um dos assistentes de Xuanzang, chamado Fatzang, traduzindo para o português, seria mais ou menos como a essência do Dharma, o nome dele, Fatzang. Ele era o terceiro patriarca da escola Avatamsaka. E ele era um mestre muito conhecido. Então, ele era um dos detentores da linhagem de uma escola específica. E mais tarde, devido a todas essas divergências entre os escribas e os revisores de estilo, ele deixou a escola de tradução, não continuou. Ele saiu da escola de tradução. Mas enquanto ele estava se engajando na tradução, eles continuam. Então, conforme eles estavam se engajando na tradução, eles frequentemente tinham que trocar as pessoas nas escolas de tradução. E a razão para isso é que as pessoas envolvidas nas escolas de tradução eram pessoas que tinham um grande conhecimento do budismo e também de composição de texto. E porque eles eram especialistas, eles não, imediatamente, eles não vão falar, sim, isso está bem. Cada um tem as suas próprias ideias e as suas expectativas muito altas, então nem sempre eles conseguiam concordar. E as divergências, elas se resumiam realmente a como traduzir
palavras e o sentido do texto. Isso não era divergências do significado no sânscrito, mas era uma discussão a respeito de como realmente expressar o sentido das palavras. E naquele ponto, nessa época, o tradutor principal, nesse momento, ele, ele tinha também que tentar pacificar e resolver essas disputas. Porque todas as pessoas envolvidas, elas tinham muito respeito por ele, então era o dever dele pacificar essas disputas, essas discussões. Mas, geralmente, essas discussões, elas eram muito benéficas para a tradução, essas diferentes ideias, diferentes posições. Todos tinham a própria opinião, todos davam a própria opinião, e isso era muito benéfico. E se todo mundo tinha tempo de expressar como melhorar a tradução, isso era muito benéfico. Se todo mundo apenas falasse, ah, sim, isso está ótimo, isso está muito bom. Então isso seria difícil de fazer a tradução realmente se tornar uma boa tradução. Então, na verdade, essas discussões, essas disputas a respeito do sentido é, na verdade, muito benéfico para a tradução. E também há os métodos de tradução na dinastia Sung, mas não tem tempo de falarmos a respeito disso agora. Então, eu não preciso falar sobre isso nesse momento. 다음에 시험을 가봐야지. 주셔. 다바지디 그 주주치아가 버슨 샤네요 만로 삼천 주주치아가 많다. E agora acho que é um bom momento para termos o nosso intervalo, então nós teremos 20 minutos de pausa e então retornaremos. 다 되네 시암라 되네 디 슈아인 다들인 E a seguir eu gostaria de falar sobre isso. Eu darei um sumário dessa discussão a respeito dos antigos métodos de tradução. Eu já falei bastante a respeito disso. E isso são todos a respeito dos métodos antigos de tradução na China. E a minha intenção principal era só dar uma introdução breve, o meu objetivo. Mas eu já peguei todo o dia anterior e já metade do dia de hoje ensinando a respeito disso. Mas a razão pela qual eu queria dar uma introdução a esses métodos de tradução, primeiramente, são dois pontos principais, são por duas razões. A primeira razão é que traduzir textos de Dharma não é nada fácil. Primeiro, é necessário ter uma qualificação muito alta do tradutor.
Então, o tradutor principal ele tem que ter muitas particularidades. O tradutor principal, ou o grande tradutor, ele deve ter a qualificação de ser um especialista nas escrituras budistas, em ambos, os sutras e os tantras. E não apenas isso, os assistentes, os tradutores assistentes, eles também devem ter habilidades. E se eles não têm determinadas habilidades, isso não está bom. Por exemplo, dentre eles, é necessário ter um especialista em sânscrito ou um especialista em chinês clássico, ou alguém que seja realmente um especialista nos ensinamentos budistas e conheça toda a literatura dos sutras, dos tantras e os tratados. Então, naquela época, as escolas de tradução eram lugares que reuniam estudiosos, que reuniam eruditos e grandes seres. Não era apenas um lugar para qualquer tipo de pessoa. Era um local onde, primariamente, havia grandes eruditos e grandes seres reunidos. Então, mesmo uma única palavra das antigas traduções, os antigos tradutores especialistas, eles passaram por muitos pensamentos detalhados, eles fizeram uma escolha cuidadosa, eles realmente examinaram minuciosamente para saber que era a palavra ideal, eles não tomavam qualquer tipo de decisão. E da mesma forma, quando eles estavam preparando as traduções, era um trabalho colaborativo, e havia muitos departamentos juntos. Por exemplo, na escola de tradução de Tanchuanshan, haviam especialistas em diferentes áreas. Por exemplo, dentre eles, havia um detentor da linhagem Vinaya, e é um detentor dessa linhagem. Se nós pensarmos no Kuiji, ele é o fundador da escola Mente Apenas na China. Então, ele é o fundador da escola da aparência do Dharma. Ele é o fundador da escola Mente Apenas, a escola das aparências dos fenômenos. E também o terceiro patriarca da linhagem de Avantasaka. Então, todos esses grandes seres, eles eram os fundadores das escolas ou os principais detentores das linhagens. Então, como por exemplo, no Tibete, nós temos como Sakyapandita, o Longchenpa ou Je Tsongkhapa. Todos esses seres, eles não eram como qualquer pessoa. Então, eles eram os fundadores das linhagens, ou os principais mestres das linhagens. Até mesmo no nível mais baixo, não eram também qualquer pessoa. Eles eram kempos e grandes mestres de monastérios chineses. Eles não eram qualquer pessoa. Então, não é meramente um exagero dizer que todas as escrituras que temos são um produto, é uma combinação da educação e prática daqueles bodhisattvas, grandes seres que eles fizeram durante todas as suas vidas. Então, essas escrituras, essas traduções, realmente nós temos que considerá-las de forma muito elevada. Realmente, essas escrituras, elas são difíceis de encontrar. E o quão incrivelmente sagradas são essas traduções. Nós precisamos reconhecer que o que é precioso é realmente precioso. Isso é realmente muito importante. Por exemplo, no Tibete, seja Kagyo, seja o Tenjiro Kanjur, no início está escrito que estava escrito em sânscrito, então nós falamos o nome em sânscrito e também damos o nome em tibetano, esses dois títulos, em sânscrito e em tibetano. Agora, a razão
Para isso, por o título ser mencionado em sânscrito e tibetano, há duas razões principais. A primeira é que para que os leitores, as pessoas que estão lendo, elas podem compreender um pouco da tradução. Elas pensam, ah, sim, essa é a tradução do sânscrito, essa palavra do sânscrito é essa palavra em tibetano. Então, isso ajuda ao benefício de ajudar a compreender a correlação entre as palavras em ambas as línguas. E a segunda razão é lembrar a bondade dos tradutores. Eles traduzem esses textos em sânscrito que nós não compreendemos, que são tão difíceis de entender, e eles trazem, então, essas palavras esses textos em palavras que nós podemos ler, nessa língua que nós podemos ler. Então, essa é a bondade dos tradutores. Esteja a gente... Isso se nós estamos falando deles no sânscrito ou no tibetano, ou no chinês ou no tibetano. E esses não são apenas pontos que nós pegamos oralmente, isso são coisas que nós temos que realmente colocar em prática. Quando nós olhamos um texto em sânscrito, e nós olhamos as escrituras, e nós olhamos o Tenjur, eles foram traduzidos no passado pelos grandes tradutores com dificuldades enormes, e nós precisamos lembrar disso e realmente sermos gratos por isso. E o segundo ponto é que realmente não é fácil traduzir as escrituras, e nós não apenas precisamos compreender isso, ao mesmo tempo, a apreciação que nós adquirimos ao compreender isso é que as escrituras antigas, elas têm uma certa potência diferente de bênçãos quando nós lemos. Há um sentimento diferente que vem à nossa mente quando nós as lemos. E é dito que não há uma única palavra nas escrituras que não seja um caminho para alcançar a liberação. Então, se você souber praticar, se você souber ler, não há uma única palavra que não seja um caminho para a liberação. Então, há uma história sobre isso, da época quando Jetson Kappa estava vivo. E havia um aluno que pediu ao Tsongkhapa, nós estamos falando da escola Kadampa, certo? Havia a escola Kadampa, Kadam. E qual é o sentido dessa palavra Kadam? E quando ele perguntou isso ao Tsongkhapa, e quando ele perguntou isso, o Tsongkhapa deu uma explicação que nem mesmo uma palavra do Buda pode ser descartada ou eliminada. E é preciso compreender que todas as palavras são instruções. E por essa razão eles são chamados de Kadampa, ou as instruções das palavras, ou palavras de instruções. Isso quer dizer que você não pode eliminar nem mesmo uma letra das palavras do Buda. Então, quando você puder compreender todas as letras, todas as sílabas, todas as palavras, então você é chamado de Kadampa. E nesse ponto, então, Jetson Kappa, ele realmente ficou muito feliz com essa resposta. E não apenas isso, ele disse a muitos estudantes, hoje o nosso amigo espiritual, Jin Jinpel, realmente me ensinou algo muito precioso hoje. E o que ele me respondeu quando eu perguntei o que significa Kadam a ele, isso significa ser capaz de não eliminar nem mesmo uma letra, uma sílaba dos ensinamentos de Buda. Isso realmente é o que é, isso é um ponto realmente muito importante. Então ele explicou dessa forma, e é desse jeito. Cada palavra no Kanjur, no Tenjur, não há uma única palavra que não seja um método para alcançarmos a liberação. Se os mestres do passado, se os grandes mestres do passado, se eles fizeram tudo o que eles podiam
para traduzir as escrituras da forma mais excelente que eles podiam, sem cometer nenhum erro e contendo toda a essência dos ensinamentos. Se eles não tivessem feito isso, como que as traduções teriam tantas bênçãos? Essa é a razão para as traduções terem bênçãos. A razão para que as traduções tenham essa potência de bênçãos, primeiro, é que eles estão traduzindo o sentido da palavra. Seja a tradução para o tibetano ou para o chinês. Se os tradutores do passado, eles trabalharam arduamente para alcançar uma excelência na expressão das palavras e no sentido. E também eles tinham a experiência e a realização. Isso tudo combinado, isso tudo estava combinado na tradução deles. Então, quando nós lemos as escrituras, há essa sensação especial. Por exemplo, um mestre muito famoso, o sexto patriarca da linhagem Chan, nós chamamos de Hashan, mas na verdade não é uma tradução correta. Mas o nome da linhagem, na verdade, é Chan, apenas. A linhagem Chan. E quando nós falamos a visão Hashan, na verdade isso não está correto. Não é o nome correto. Mas a razão pela qual nós falamos escola Hashan da China é quando Hashan Mahayana, foi quando ele trouxe essa visão da linhagem Chan, e é por isso que nós falamos da linhagem Hashan. Mas, de qualquer jeito, esse sexto patriarca da linhagem Chan, chamado Huainan, ele era um ser muito grandioso. Ele traduziu diversos textos. Desculpe, ele escreveu um texto. Ele escreveu um tratado, um dos tratados mais importantes que foram escritos no chinês. Mas não é que ele mesmo escreveu. Ele disse, ele deu ensinamentos a respeito disso e os alunos escreveram. Mas, na verdade, ele era analfabeto. Ele não sabia ler, ele não sabia escrever, não sabia ler, mas ele tinha realmente... ele era extremamente inteligente, ele era brilhante. E ele também tinha a realização. E ele tinha o reconhecimento da natureza da mente ao mesmo tempo. E é dito que ele ouviu as palavras do Sutra Vajrakuta, que apenas por ouvir as palavras, ele realmente deu nascimento à Bodhicitta e alcançou realização. Então, o sexto patriarca, ele tinha essas faculdades muito aguçadas, ele era realmente muito inteligente. Então, apenas ouvir as palavras do Sutra, o cortador Vajra, ele pôde alcançar a realização. Mas há uma outra razão também. É que a tradução do Sutra do cortador Vajra, as palavras, elas tinham um grande poder. E se elas não tivessem esse poder, se as próprias palavras não tivessem esse poder, ele também não seria capaz de reconhecer isso e alcançar a realização. Então, as traduções chinesas, elas tinham já esse poder em comum. E por isso era possível ter esse reconhecimento e essa realização através das palavras. E acho que isso nos mostra que a tradução, ela tinha esse poder. Então, eu preciso não falar muito. Mas esses são os pontos principais. O primeiro é quando nós olhamos e lemos as traduções dos tempos antigos, é preciso que nós tenhamos muita gratidão e apreço do fundo do nosso coração. E nós devemos pensar, nós temos tanto mérito por esses grandes seres terem trabalhado durante toda a vida deles para essas traduções. E devido a eles, nós agora podemos ler essas traduções. E nós podemos experienciar o Dharma
o Dharma sem erros, e nós podemos compreender o significado sem erros das Escrituras. Então, quanta sorte nós temos, quanto mérito nós temos para isso. E também no futuro, quando nós formos nos engajarmos em traduções nós mesmos, é claro que também isso é possível. Por exemplo, todos nós estamos ouvindo os ensinamentos. E todos aqueles que estão ouvindo os ensinamentos, provavelmente alguns de nós teremos a oportunidade de traduzirmos as escrituras. E quando nós tivermos essa oportunidade, nós devemos seguir os métodos usados pelos grandes tradutores do passado. E realmente ser muito cuidadoso, muito preciso para cada palavra do texto. E realmente ser modesto e cuidadoso com essas palavras. Apenas ler um pouco de o dicionário, ler alguns comentários na sua própria língua, se você acha que isso é suficiente, se você fica satisfeito com isso, e traduzir dessa forma, isso não está bem. Nós realmente precisamos ser muito assíduos e muito cuidadosos, além de qualquer coisa. E até que não seja perfeito, nós não podemos estar satisfeitos com ela. Nós precisamos fazer o melhor que nós podemos. Nós precisamos querer fazer o melhor do melhor. Então, nós realmente precisamos ter essa coragem para termos essa linhagem do passado. E somente dessa forma é que os esforços dos tradutores do passado não serão desperdiçados. E os próprios autores dos textos, os grandes seres, os bodhisattvas, as instruções deles e as explicações também não serão desperdiçadas. Então, essa é uma grande responsabilidade que nós temos que tomar. E nós precisamos traduzir pensando na responsabilidade que nós temos a respeito de todas as gerações futuras. Não é apenas uma questão de fama. Nós não devemos pensar que nós estamos fazendo isso por fama ou por qualquer outra razão. Se nós estamos fazendo dessa forma, então o nosso trabalho realmente não será bom. Então, é assim que concluímos o tópico a respeito das... Dos textos dos 30 versos. Eu falei que eu vou basear o ensinamento principalmente no Tratado Fundamentando a Mente apenas de Xuanzang. Então, este é o tópico principal do nosso ensinamento. E, além disso, eu também falarei a respeito da explicação do mestre Puiji desse tratado, como pontos suplementares, como eu mencionei também num outro dia. Então, este ano, nós temos 6 dias para os ensinamentos. E hoje, então, primariamente, eu falarei a respeito da introdução, da explicação de Puiji, a respeito do Tratado Fundamentando a Mente apenas. Então, eu gostaria de falar da introdução para esse texto. Mas, antes de falar sobre a introdução, primeiramente, nós precisamos compreender algo sobre quem é esse autor, quem é o mestre Puiji. Nós precisamos saber quem foi esse grande ser, como ele era. Isso é muito importante de saber. Na verdade, até mesmo antes de pensarmos o quão importante, o quão grandioso era o Puiji, nós precisamos entender quem era o mestre dele, o quão famoso era o Tan Xuanzang. O Tan Xuanzang, na verdade, nós podemos afirmar que ele é a figura mais famosa, mais influente do budismo chinês. Se você falar sobre Tan Xuanzang, provavelmente para qualquer pessoa chinesa, não há ninguém que nunca ouviu falar o nome dele. E isso é devido principalmente ao seu texto, e
e também pela qualidade literária do seu trabalho, e todas essas diversas histórias a respeito dele. Então, todos os chineses, não há ninguém, nenhum chinês que nunca ouviu falar de Tan Xuanzang. Então, na história chinesa e na história budista chinesa, ele é o mestre mais conhecido. Provavelmente não há ninguém mais conhecido do que ele. Mas eu falarei mais sobre a vida dele quando eu começarei a ensinar a respeito dos 30 versos raiz. Mas hoje eu irei falar a respeito de Cuidi. Então, essa é uma ilustração de Cuidi. Então, basicamente, aqui está a respeito da vida de Cuidi. Se você olhar para isso, ele nasceu no ano 632 da Era Comum e morreu em 682. E o seu nome, no chinês, na verdade, são duas palavras. O seu nome, quando ele era uma pessoa laica ainda, era Hongdao, e o seu nome de família era Yuchi Shu. Yuchi. Então, esse era o nome de família dele, Yuchi. E ele era de Chang'an, é onde atualmente é a província de Shanxi. Então, é a capital de Shanxi, que é chamada de Xi'an, e naquela época era chamada de Chang'an. Então, ele foi um dos grandes mestres famosos da dinastia Tang. E ele foi o fundador da escola chinesa Mente Apenas, a Fa Xuanzang. E traduzindo isso para o português, é a escola das aparências fenomenais. Eu escuto muitos nomes diferentes, às vezes em Ti. Ti são vários nomes diferentes no chinês. Às vezes apenas de Shi ou apenas Ji. E posteriormente ele ficou conhecido pelo nome Cuidi. Ele também tinha um título honorífico, e é Xian Dashi, que significa Xian é o nome de um monastério, e ele era um grande mestre desse monastério. E por isso é Xian Dashi. Dashi significa grande mestre, então era o grande mestre do templo Xian. E a sua linhagem familiar, na verdade, era uma família muito importante. Era uma família de generais. Então era de uma família muito importante de generais. Então seus ancestrais, seu avô, pai, todos eles eram generais. E o seu tio paterno, ele era muito famoso, Fu Lan. Ele era um general muito conhecido.
24工程噻，24工程是那个的，的乱部체제진 니슈 접시 사죠. 탕계랍 거기. 럼보 체제진 탕계랍 당부 주베 qabля. 럼보 체제진 Então havia 24 ministros, grandes ministros, Janaki. na época do monastério Tang. E ele era um deles. Golia. E da mesma forma, na tradução chinesa, nos portões, você tem proteções. Os deuses protetores que ficam nos portões. E um deles é Yu Chuxin. É esse general. E ambos são pessoas muito bonitas. E eu não preciso falar muito a respeito da história deles. Ambos são pessoas com aparência muito impressionante. Mas se eles não tivessem essa aparência tão impressionante, os fantasmas entrariam nos locais. E há muitas histórias sobre isso, mas eu não preciso falar a respeito disso agora, mas de toda forma, ele era realmente uma pessoa muito famosa. Ele era o tio paterno de Kuiji. E basicamente a sua família era uma família de generais. E a sua história de vida, que foi escrita durante a dinastia Tang, a vida dos monges eminentes, a mãe de Kuiji, Pei, ela sonhou que ela engoliu uma lua do tamanho da palma da mão, e ela engoliu imediatamente. E depois que ela teve esse sonho, logo depois dela sonhar, ela engravidou do Kuiji. E quando o Kuiji nasceu, ele não era como as outras crianças, ele era realmente muito inteligente. E ele era capaz de memorizar muitos textos diferentes quando ele era novo, quando ele era criança. E isso eram textos comuns, não eram textos de Dharma. Ele memorizou muitos textos chineses antigos. E muitos textos a respeito de exército, de como ser um general. Ele era uma pessoa muito direta, e porque ele vinha dessa linhagem de generais, e essas pessoas, elas eram pessoas muito diretas. E eles eram também porque eles tinham líderes tão violentos, as pessoas elas tinham que falar de uma forma não tão agressiva. Então, os seus rostos eles tinham que ter uma boa aparência. Então, a sua natureza era realmente muito, muito direta. E quando o Tan Xuanzang ele conheceu o Kuiji, provavelmente ele estava andando num pequeno caminho nos campos. E foi assim que ele viu o Kuiji pela primeira vez. E quando ele viu o Kuiji ele realmente tinha um rosto muito bonito, muito atraente. E a forma dele de se comportar, de andar, realmente era algo muito elegante. Ele andava de uma forma muito elegante. E o Tan Xuanzang, que ele disse para as pessoas à volta dele, ele disse, ele não parece o filho de um grande general, na verdade ele é diferente dos outros.
E também há uma profunda conexão kármica entre nós. Então, se eu puder tomá-lo como aluno, então eu terei alguém para passar a minha linhagem. Então, é isso que o Tan Xuanzang falou. E naquele momento, o Tan Xuanzang lembrou que antes disso, que quando ele estava retornando da Índia, havia um asceta, provavelmente jainista, um asceta não budista, e ele era muito bom em fazer adivinhações. E esse asceta, ele fez uma adivinhação para ele. E nessa adivinhação, ele disse, ele fez, após você retornar para a China, você encontrará um aluno que realmente terá uma inteligência brilhante. Então, ele fez essa adivinhação, esse asceta, e então, naquele momento, o Tan Xuanzang lembrou dessa adivinhação, dessa predição, que ele iria encontrar um aluno muito inteligente. Então, ele pensou, provavelmente é essa pessoa. Então, o Tan Xuanzang estava muito feliz de ver essa criança. Então ele foi até o pai de Cuidi, que era um general, e deu-lhes alguns conselhos. E ele expressou a sua esperança de que essa criança, o Cuidi, ele pudesse se tornar um monge. Então, e ele era dessa família, dessa linhagem familiar de grandes generais, certo? E generais que protegiam a dinastia Tang. Então, eu realmente espero que eles realmente esperavam que essa criança continuasse essa linhagem familiar de generais. Então, quando o Xuanzang, que era muito famoso durante todo o império, por todo o império, o pai ele não podia dizer não imediatamente, mas o que o pai disse, então ele disse: essa criança ela se comporta muito mal. Ele realmente se comporta muito mal. E nós que somos uma família de generais, nós, na verdade, somos muito agressivos. E é difícil para alguém dessa forma, que se comporta tão mal, ser receptivo ao verdadeiro Dharma. Ele disse isso ao Tan Xuanzang. Então, o Tan Xuanzang, ele respondeu, não, mas ele tem tantas habilidades e uma perspectiva tão ampla. Ele definitivamente, se ele não nasceu de você, como general, então de quem ele veio? Na verdade, se ele sendo assim, ele poderia nascer em outra família, mas na verdade eu gosto muito da forma como ele é. E então o pai, no final, eventualmente ele disse ao Cuidi, sim, ele concordou, disse que o Cuidi poderia se tornar um monge. Mas o Cuidi, ele mesmo, ele não quis, ele não quis se tornar um monge, ele não queria, ele se opôs a isso. E o Cuidi, então, pediu muitos conselhos, e no final ele não teve escolha, ele teve que concordar, porque o Xuanzang estava sempre encorajando ele. Mas ele estava com raiva, e ele disse, eu realmente não quero me tornar um monge, mas você quer que eu me torne um monge. Então, se você quer que eu me torne um monge, eu tenho 3 condições. Se você aceitar essas 3 condições, eu me torno um monge. Do contrário, eu não vou me tornar um monge. E a primeira era, eu não vou desistir do desejo, eu não vou abrir mão do desejo. Mesmo que eu me torne um monge, eu não vou abrir mão do desejo de estar com mulheres e assim por diante. Porque ele era muito bonito, muito atraente, e vinha dessa família de pessoas muito bonitas, e que tinham muito status. Então, provavelmente, ele gostava, ele gostava dos prazeres sensuais. Então, ele falou, eu não vou abrir mão do desejo. E, em segundo, na China, quando você se tornava um monge, você se tornava vegetariano, você não podia mais comer carne. Isso provavelmente
começou a surgir durante a dinastia no sul da China durante a dinastia Tang. Mas, de qualquer forma, os monásticos, eles não podiam comer carne. E ele disse, segunda coisa, eu vou comer carne. Eu não vou abrir mão de comer carne. Essa era a segunda condição dele. E a terceira era que depois que você se torna monge, você não pode mais comer à tarde, após o almoço. Você não pode mais comer nada. Então, ele falou, então a terceira condição é que eu vou comer à tarde. Então, se você aceitar essas três condições, então eu me torno monge. Se você não aceitar, eu não vou me tornar monge. 다 현장기 코로나 럽도 중에 담배 취기 심균 뒤네 뒤야 다 코로나 럽도 중에 갈리갈리 지 담배 취기 장한테 Então, para que ele pudesse se tornar um monge, domar a sua mente através do Dharma, então o Xuanzang, o San Xuanzang disse, tá bem, tudo bem, pode continuar dessa forma, continua com essas três condições, está tudo bem. Então, uma vez que ele concordou, aqui naquela época eles tinham como vagões ou como carroças com cavalos. Então, eles terceram essas três carroças. Então, ele preparou essas três carroças e ele trouxe tudo que ele precisava, o Cuidi. Então, ele pegou tudo que ele precisava e foi se tornar um monge. E depois é dito, não está muito claro na história da dinastia Sung, mas o que disseram depois é que o primeiro carro tinha muitas mulheres bonitas, o segundo carro tinha carne e álcool, e o terceiro a carroceria tinha um monte de textos mundanos, não tinha textos de Dharma, era apenas livros, textos mundanos. Então essa é a história. Mas isso não está claramente descrito na história da dinastia Sung. Mas, em todo caso, quando ele foi, todo mundo, na verdade, abriu mão de tudo, mas ele trouxe três carroças cheias de coisas. Então, por causa disso, ele foi ficou conhecido como monge dos três carroças, ou três carrocerias. E porque ele tinha essas três carrocerias completamente cheias. Então, a maioria das pessoas, elas apenas desistem de tudo, abrem mão de tudo. Mas ele teve que levar em grande estilo, com todas essas três carrocerias lotadas de coisas. Então, as pessoas deram esse nome para ele, esse apelido, o monge das três carroças ou três carrocerias. No entanto, a vida dos monges eminentes da dinastia Sung, onde cita os pontos difíceis do Tratado Fundamentando a Mente apenas, que o próprio Cuidi escreveu. Então, esse é o texto que eu mencionei no outro dia. O que está afirmado nesse texto, ele mesmo escreveu, certo? Então, ele dizendo que ele experimentou muitos altos e baixos durante a sua vida. Então, algumas vezes ele estava com tudo muito bom, algumas vezes as coisas iam muito mal. Então, muitos altos e baixos na sua vida. E ele diz que quando ele tinha 9 anos, os seus pais, os seus parentes próximos, alguns dos seus parentes próximos, alguns dizem que seria sua mãe, morreu. E por que a sua mãe morreu? Ele realmente ficou muito triste com isso e ele cresceu sozinho. E ele gradualmente se afastou da agitação do mundo. Ele tinha essa ideia desde cedo. E então, com a idade de 17 anos, ele sentiu o desejo de se tornar um monge. E então ele se tornou um monge. Então, se o que ele escreveu é verdade, o que ele mesmo escreveu,
onde que está escrito nesse pontos difíceis do tratado fundamentadamente apenas, se o que ele escreveu é realmente a verdade, então chamá-lo do monge das três carrocerias, na verdade, é uma calúnia infundada. Porque, na verdade, desde quando ele era muito jovem, ele já tinha uma certa revulsão pelo mundo. É o que ele diz, é o que ele afirma. Então, isso é algo que merece ser pesquisado. Mas, de qualquer forma, quando o Guidi ele atingiu a idade de 17 anos, ele se tornou um monge e se tornou aluno de Tanchuanzang. E o primeiro monastério que ele fez parte foi no templo Guangfu, o que significa Templo do Mérito Extensivo. Então, esse é o primeiro monastério qual ele fez parte. E, posteriormente, por ele ser tão brilhante, tão inteligente, então ele entrou no mesmo templo de Tanchuanzang, que seria o templo Xian, que seria o templo da grande compaixão, do grande amor-bondade, ou da grande bondade amorosa. E com a idade, então, de 23 anos, ele fez os votos Mahayanas de Bodhisattva e também aprendeu as línguas indianas, né, como sânscrito. E também ele era tão inteligente e tão diligente para estudar as escrituras e aprender o significado. Então, nós estamos falando a respeito do sânscrito e do significado nas escrituras. Em um tempo muito curto, ele foi capaz de aprender as escrituras. Então, por essa razão, muitas pessoas o colocam como alguém muito elevado, viram que ele realmente era diferente de outras pessoas, de qualquer outra pessoa. Então, muitas pessoas louvavam ele. E quando ele tinha 25 anos, ele começou a trabalhar em traduções, em traduzir as escrituras. Isso provavelmente foi sob o decreto do rei que ele começou a trabalhar na tradução das escrituras. Como eu mencionei outro dia, naquela época, o tradutor e os assistentes da escola de Tanchuanzang, eles eram todos mais velhos que o Guidi, mas mesmo que ele fosse tão jovem, ele tinha permissão para trabalhar nas traduções. Se ele não fosse tão inteligente, ele não seria permitido, porque os assistentes eles eram realmente muito experientes e eles eram os eruditos mais eminentes. Então, se ele não fosse uma pessoa tão inteligente, ele não teria tido a permissão de fazer parte da escola de tradução. Desde a época que ele começou a traduzir, começou a estudar, ele começou, então, a aprender na íntegra os textos, por exemplo, os textos da fundação e dos veículos de fundação e o veículo Mahayana. E da mesma forma, quando o mestre estava ensinando, qualquer que fosse o ensinamento, tinha essa tradução de tomar notas. Então, quando o professor estava ensinando um texto, ele era capaz de escrever um comentário acerca do texto naquele mesmo momento. 전에 공기 체인 신다제를 가르쳐 그러잖아. 공기 체인 신다제를 슝게 다고 쓰려 그래. 레게 다고, 레바게 다고 하면 E agora, muitos dos seus nomes, um deles é o mestre das 100 escrituras, ou mestre dos 100 ensinamentos. E a razão pela qual ele tinha esse título é que o Guidi, ele era realmente muito diligente em fazer notas. Você realmente tem que ter muita diligência
porque naquela época não tinha como gravar o MP3, e realmente você tinha que apenas fazer notas. Então, era necessário ter muita determinação e muita diligência para fazer isso. Ele era muito bom em tomar notas, em fazer anotações dos ensinamentos. E ele também era muito habilidoso em escrever tratados e explicações. Então, naquela época, enquanto ele trabalhava nas traduções das escrituras, o Tan Xuan San, ele dava uma explicação e ele tomava notas muito detalhadas. E então ele adicionava explicações adicionais e escrevia os seus próprios comentários. Ele escreveu muitos comentários dessa forma. E como é descrito nas fontes históricas, o Cuidi, ele escrevia comentários todos os dias. E o Tan Xuan San, ele passava desde as 8 da manhã, o Xuan San, ele começava às 8 da manhã, o Xuan San, ele começava já a ensinar o texto que seria traduzido naquele dia. Então, assim que ele começava os ensinamentos, todos os assistentes da escola de tradução, todos eles participavam e tomavam notas e transcreviam os ensinamentos. E dentre eles, e dentre essas pessoas tomando notas, o Cuidi, ele era o mais determinado, o mais diligente. E depois o Cuidi transcrever as notas, ele era capaz de escrever comentários acerca dos ensinamentos. E esses comentários são de grande ajuda para compreendermos quais eram o que era o pensamento de Tan Xuan San. Se nós falarmos a respeito das palavras de Tan Xuan San, as quais o Cuidi escreveu, isso primariamente são anotações das palavras que o Tan Xuan San realmente falou. Então, basicamente, o Cuidi basicamente pegou todas as posições, tudo que foi dito pelo Tan Xuan San e transcreveu realmente como foi dito. Então, depois de Tan Xuan San falecer, as pessoas tomaram as explicações e os comentários de Cuidi como sendo o mais autoritativo, porque, como é dito, ele realmente pegou as palavras de Tan Xuan San como base. Então, eles são considerados textos autoritativos. E há um texto de Cuidi chamado Zashi Lunshu Ji, que se chama Zashi Lunshu Ji, e diz que os maravilhosos e excelentes ensinamentos agora se tornaram nada. Então agora colocarei o que escutei em notas. Então ele diz que todos os ensinamentos, eles desapareceram. Mas então eu vou explicar o significado do que eu ouvi, pois eu tomei notas a respeito disso. Então depois do Tan Xuan San falecer, o Cuidi continuou ficando nesse mesmo monastério, Xian, escrevendo comentários, e ele também teve muitos alunos. Ele foi responsável por muitos alunos. E particularmente, ele propagou a filosofia mente apenas, de forma muito ampla, e por isso ele começou a ser chamado de mestre Xian, mestre do templo Xian. E se nós pensarmos de fato, o fundador da escola chinesa mente apenas foi o Cuidi. Mas já que ele ouviu os ensinamentos do Tan Xuan San, não é muito confortável dizer que ele foi o fundador dessa escola mente apenas chinesa. Enquanto Xuan San ele estava vivo ainda,
Não havia realmente uma escola autônoma, mente apenas, na China. Uma vez que ele estabeleceu uma escola mente apenas, a escola das aparências fenomenais, provavelmente apareceu durante a época do mestre Kuiji apenas. Então, na verdade, o fundador da escola mente apenas é o Kuiji. É isso que é dito. Mas, em todo caso, durante toda a vida do Kuiji, ele escreveu muitos tratados, e a maioria deles são comentários. São comentários de sutras e tratados. E por essa razão, ele era chamado dos mestres dos 100 textos, ou mestre dos 100 comentários. E dentre esses textos, quantos deles eram conhecidos? Havia 44 que eram realmente muito bem conhecidos. E dentre esses 44, nós temos alguns que ainda existem. Dentre esses 44, 24 ainda existem nos dias de hoje. Eu pensei em mostrar uma lista deles, mas isso levaria muito tempo de traduzir do chinês para o tibetano. E há comentários que não estão no tibetano, que não são muito fáceis. Então, por essa razão, eu não coloquei a lista aqui. Mas, em todo caso, ele escreveu muitos comentários dos textos. A gama de tópicos são muito ampla. Alguns são dos veículos de fundação, alguns são Mahayana, alguns são textos de epistemologia ou cognição válida. São diversos textos. Mas os tópicos principais, o tópico principal é a filosofia e o Yogacara, mente apenas. E da mesma forma, basicamente não havia um sutra mente apenas, ou tratado mente apenas, o qual o Kuiji ele não escreveu, não tem escrito uma explicação. Não havia apenas um tratado ou sutra da mente apenas, o qual não tenha sido comentado pelo Kuiji. Não apenas ele escreveu um comentário para cada um dos sutras ou tratados que o Tan Xuanzang escreveu, que o Tan Xuanzang traduziu e ensinou, ele também acrescentou comentários sobre as traduções mais antigas feitas pelo Paramartha. Essas são as primeiras traduções. Então ele também acrescentou, ele escreveu traduções dessas traduções antigas. E se nós olharmos para o catálogo dessas obras de agora, a área principal são os textos da mente apenas. E dentre esses textos, primariamente, são os tratados mente apenas de Maitreya e também os tratados mente apenas de Asanga e Vasubandhu. Esses são os textos principais. E da mesma forma, conforme ele escrevia os comentários, ele primariamente defendia as posições do mestre Dharmapala. E o Kuiji, ele também traduziu o tratado fundamentando a mente apenas, e ele compilou os comentários dos 10 comentadores. Ele teve a ideia de compilar as ideias dos 10 comentadores, escrever o tratado fundamentando a mente apenas. E ele também escreveu alguns diferentes comentários a respeito desse tratado. Há diferentes comentários. E basicamente ele escreveu 4 comentários sobre o tratado fundamentando a mente apenas. Eu creio que foram 4 comentários que ele escreveu, e que juntos eles formam 36 volumes. E dentre eles o primeiro é a explicação do tratado fundamentando a mente apenas. Esse é um subcomentário. Então ele tem 10 ou 20 volumes. E dentre os comentários esse é o mais longo, essa explicação do tratado fundamentando a mente apenas. E o segundo é o Lin Chang.
Esse também tem 10 volumes. E também os pontos difíceis, que são 4 volumes. E em adição a isso, há outro texto que tem apenas 2 volumes. E resumindo, como eu disse antes, os comentários de Tan Xuanzang, os comentários de Cuidi, eles pegam as explicações de Tan Xuanzang como base. Então, as composições de Cuidi, eles tomam as posições de Xuanzang como base principal. E, posteriormente, então, nos dias de hoje, quando eles ensinam a mente apenas chinesa, eles tomam o trabalho de Cuidi como a base de explicação. E uma outra coisa em particular que é preciso mencionar é que o Cuidi, ele traduziu 2 textos de lógica e epistemologia, ou cognição válida. E um desses é o comentário Introdução à Lógica, e foi escrito por um mestre chamado Shankara. É considerado um texto muito importante. E eu acredito que nós não consideramos como muito importante na tradição tibetana, mas na tradição chinesa é muito importante. Então, é um comentário de introdução à lógica. E também é um comentário de 6 volumes que ele escreveu a respeito desse texto. E o outro que ele escreveu são notas sobre a introdução à lógica. Isso provavelmente é um comentário ao texto de Dignaga, ou um texto de introdução à lógica. E não apenas ele traduziu e propagou a mente apenas, ele também propagou os ensinamentos de lógica e cognição válida. E a sua linhagem da cognição válida foi mantida pelo aluno Hui Chao, que foi um segundo detentor dessa linhagem. E que então passou para o seu aluno Shishou. E depois disso, isso se propagou pelo Japão. E essa tradição de cognição válida, ela foi mantida até os dias de hoje. E acredito que isso é o suficiente por hoje. Eu mesmo já estou ficando um pouco cansado. Então, muito obrigado.